Há jornadas que começam não com um adeus, mas com um silêncio. Um silêncio que esconde a tempestade que virá, as vozes que clamarão e as escolhas que mudarão o destino de nações inteiras. Eles não eram reis nem generais com exércitos, eram apenas homens. Um fariseu transformado pela luz de uma visão, um filho da consolação com um coração vasto como o mar, e um jovem carregando o peso de uma promessa sem saber o custo. Do porto de Seleucia, sob a bênção e o fardo de um espírito invisível, eles zarparam para uma ilha onde a magia antiga lutava contra a verdade recém-nascida, onde o coração de um homem poderoso balançava entre a luz e as trevas, e onde a lealdade de um jovem seria testada ao ponto da ruptura. Esta não é apenas a história de uma viagem, é a história do primeiro passo de uma revolução. Uma que começou em sussurros e terminou com um grito que ecoaria pelos confins da terra. O calor de Antioquia ainda vibra no ar, mas o silêncio que se segue à imposição de mãos é mais denso que o clima da Síria. Não há fanfarras, apenas o peso sagrado de uma missão que não nasceu em mentes humanas. Paulo e Barnabé sentem o frescor da brisa marítima enquanto descem para Seleucia, e o ranger das cordas de cânhamo nas embarcações de madeira parece ecoar o chamado divino. Enviados pelo Espírito Santo, eles não apenas navegam, eles avançam contra a correnteza de um mundo que ainda não conhece a luz que carregam. Atos 13:4. O mar Mediterrâneo, em sua imensidão azul, torna-se o primeiro tapete de uma caminhada que redesenhará o mapa da fé. A proa corta as águas em direção a Chipre, uma terra que já respira as histórias dos que fugiram da perseguição após o martírio de Estevão. É um retorno às raízes para Barnabé, o natural de Chipre, Atos 4:36, que agora pisa em solo conhecido não como um simples visitante, mas como um portador de labaredas espirituais. Ao lado deles, o jovem João Marcos observa o horizonte com o fervor de quem cresceu ouvindo sussurros de oração no abrigo seguro da casa de sua mãe em Jerusalém. Ali, entre as paredes que acolheram discípulos cansados, o coração de Marcos foi forjado, e agora, cada balanço do barco é um passo em direção ao cumprimento de um desejo profundo: devotar-se inteiramente à obra que exige tudo de um homem. A chegada a Salamina não traz o repouso do lar, mas o início do labor. O som das sandálias batendo nas pedras das sinagogas dos judeus é o prelúdio para a proclamação. Anunciavam a palavra de Deus com uma urgência que não permite distrações. No entanto, a ilha guarda segredos mais sombrios em suas entranhas políticas e espirituais. A travessia até Pafos revela um cenário de contraste absoluto. De um lado, a busca sincera pela verdade, do outro, a astúcia das trevas. Ali, nos corredores do poder, o procônsul Sérgio Paulo, um varão prudente, sente um vazio que sua autoridade romana não pode preencher. Ele chama os apóstolos, movido por uma fome de alma que a filosofia pagã jamais saciou. Mas onde a luz começa a brilhar, as sombras se alongam. Bar Jesus, o mágico de olhar furtivo e coração corrompido, ergue-se como uma barreira de fumaça e engano. Ele não é apenas um homem, é um instrumento de resistência contra o estabelecimento do reino de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando apartar da fé o procônsul. O ar na corte torna-se pesado, carregado com a tensão de uma batalha invisível que está prestes a transbordar para o mundo físico. É o conflito eterno entre a verdade que liberta e o encantamento que escraviza, manifestado no embate silencioso de olhares entre o apóstolo e o feiticeiro. A luta que se desenrola em Pafos é o reflexo de uma guerra cósmica. Satanás não cede terreno sem combate, e suas garras se fecham com mais força quando a verdade alcança homens de integridade e influência como Sérgio Paulo.
O procônsul observa, atento e cauteloso, enquanto as sugestões malignas de Elimas tentam envenenar o ambiente com dúvidas e distorções. É um momento de silêncio carregado de significado. Uma decisão moral que pende na balança da eternidade. Paulo sente o Espírito Santo agitar-se em seu interior, uma indignação santa contra aquele que tenta fechar as portas do céu para uma alma sedenta. A atmosfera espiritual está saturada. O ritmo narrativo acelera na percepção de que algo sobrenatural está para acontecer. Não se trata apenas de palavras contra palavras, mas de poder contra poder. A fé de Paulo, forjada no caminho de Damasco, levanta-se como uma coluna de fogo diante da escuridão de Elimas. O destino de Chipre e a eficácia desta primeira viagem missionária dependem deste confronto. A ação divina não é mais um conceito distante, mas uma presença vibrante que exige manifestação. O espectador sente o peito na pressão, a expectativa do próximo fôlego, onde a autoridade de Cristo será colocada à prova contra a soberba do abismo. O embate no palácio do procônsulo atinge seu ápice sobre um silêncio que fere os ouvidos. O inimigo caído move suas peças com precisão, tentando desesperadamente manter em suas fileiras homens de influência que, uma vez convertidos, se tornariam generais na causa do céu. Mas o fiel obreiro do Evangelho não caminha sozinho. Ele é assistido pelo poder do alto para enfrentar cada investida satânica. Paulo, embora penosamente assediado pela pressão espiritual que emana de Elimas, não recua. Há uma eletricidade divina no ar quando o apóstolo, cheio do Espírito Santo, volta-se para o feiticeiro. O tempo parece congelar enquanto Paulo fixa os olhos naqueles olhos que destilam malícia. Sua voz não é um grito de ódio, mas um trovão de justiça. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Atos 13, 9-11. No exato instante em que a última palavra ecoa pelas paredes de mármore, a luz do dia é tragada por uma sombra sobrenatural que atinge apenas o enganador. A escuridão e as trevas caem sobre Elimas como um manto pesado, e o homem que pretendia guiar o procônsul agora tropeça no vazio, andando à roda buscando a quem o guiasse pela mão. Atos 13, 11. O mágico, que havia cerrado os olhos voluntariamente às evidências da verdade evangélica, sente agora o peso de uma cegueira física que espelha sua prodíção espiritual. Em sua justa indignação, o Senhor exclui dos olhos de Elimas a luz do sol, mas a misericórdia oculta no julgamento. Esta escuridão não é definitiva, mas um período de silêncio visual destinado a adverti-lo, um convite ao arrependimento para que busque o perdão daquele a quem tão gravemente ofendeu. A confusão que se abate sobre ele desmancha, como fumaça ao vento, todas as suas artes sutis contra a doutrina de Cristo. O espetáculo do feiticeiro apautando as paredes e implorando por direção prova a todos os presentes que os milagres dos apóstolos que Elimas tentara rotular como meros truques de prestidigitação eram, na verdade, operados pelo braço onipotente de Deus. O procônsul Sérgio Paulo observa a cena com o coração acelerado. Ele não vê apenas um homem ficar cego, ele vê a derrocada de um sistema de mentiras. Ao testemunhar o que aconteceu, ele creu, maravilhado da doutrina do Senhor. A verdade não apenas entrou em sua mente como um conceito, mas explodiu em sua alma como uma libertação. Elimas pode não ter sido um homem de vasta cultura acadêmica, mas estava peculiarmente capacitado para a obra de destruição. Sua derrota serve como um aviso eterno para os que pregam a verdade. O astucioso inimigo se manifestará de muitas formas. Algumas vezes, ele usará a erudição refinada, mas na maioria das vezes operará por meio daqueles a quem treinou no engano simples e eficaz das almas. O dever do ministro de Cristo, no entanto, permanece inalterado. Permanecer fiel em seu posto, ancorado no temor de Deus e na força de seu poder absoluto. É dessa firmeza que nasce a vitória que põe em confusão as hostes das trevas e triunfa no nome do Senhor. A poeira baixa em Pafos,
mas o fogo acendido no coração do procônsul agora se espalha. Paulo e seus companheiros preparam-se para deixar Chipre, não como homens que fugiram de uma luta, mas como arautos que conquistaram a primeira grande fortaleza em território inimigo. O mar o chama novamente, e a missão ganha um novo ritmo, pois eles sabem que cada passo dado em direção ao desconhecido é um passo dado sob a sombra protetora do Todo-Poderoso. As águas de Chipre ficam para trás, e o horizonte agora é recortado pelas montanhas imponentes da Panfilha. A chegada a Perge não traz o alívio esperado, mas o início de uma provação que testaria a têmpera de cada alma no grupo. O caminho torna-se penoso. Cada passo em direção ao interior é uma luta contra as dificuldades e privações que brotam do solo árido. Eles estão cercados de perigos por todos os lados, nas vilas poeirentas, nas cidades estrangeiras e ao longo das estradas desertas, onde sombras invisíveis parecem observar cada movimento. No entanto, Paulo e Barnabé caminham com a certeza de quem aprendeu a confiar no poder libertador de Deus. O coração deles, incendiado por um amor fervente pelas almas a perecer, não deixa espaço para o medo. Como fiéis pastores na busca incansável pela ovelha perdida, eles não abrigam pensamentos de facilidades ou conveniências próprias. Esquecidos de si mesmos, não fraquejam quando o cansaço pesa nos membros, quando a fome aperta o estômago ou quando o frio da noite penetra os mantos. Eles possuem um único objetivo, uma visão que os mantém de pé: a salvação daqueles que vagueiam distantes do redil, perdidos nas trevas do paganismo. É neste cenário de aspereza que o jovem João Marcos sente o peso do mundo esmagar sua determinação. Dominado por um temor crescente e por um desânimo que se infiltra como veneno, ele hesita. Pouco habituado aos sacrifícios brutais que a linha de frente exige, Marcos vê-se desarmado diante dos perigos e das privações que surgem a cada milha. Ele havia trabalhado com êxito enquanto as circunstâncias eram favoráveis, sob o sol brando do sucesso inicial. Mas agora, em meio à oposição feroz e aos riscos que cercam o missionário pioneiro, sua coragem se dissolve. Ele ainda não aprendeu a suportar as dificuldades como um bom soldado da cruz. Não compreende que a glória do Evangelho muitas vezes é forjada no fogo da adversidade. À medida que os apóstolos avançam para terrenos ainda mais hostis, a intimidação vence a fé de Marcos. Perdendo todo o ânimo, ele recusa-se a prosseguir, voltando as costas para o caminho do dever e retornando para a segurança de Jerusalém. A deserção de Marcos deixa uma marca profunda no grupo. Para Paulo, a visão é clara e austera. O ministério exige renúncia total, e a partida do jovem soa como uma falha de caráter, que o faz julgá-lo desfavoravelmente, de forma severa. No entanto, Barnabé, o filho da consolação, olha para o jovem com olhos de esperança, inclinando-se a desculpar sua inexperiência. Ele enxerga sob a superfície do medo qualidades que, se lapidadas, fariam de Marcos um obreiro útil para Cristo. Esta tensão entre a justiça de Paulo e a misericórdia de Barnabé torna-se um laboratório de restauração. Anos depois, a paciência de Barnabé seria ricamente recompensada. Sob a bênção divina e a orientação sábia de seu mentor, aquele que um dia fugiu se entregaria sem reservas, proclamando a mensagem em campos difíceis e tornando-se um valoroso obreiro. O tempo, sob a mão da providência, cura as feridas da desconfiança. Mais tarde, o próprio Paulo se reconciliaria com Marcos, recebendo-o não apenas como um assistente, mas como um colaborador precioso. Em suas cartas aos Colossenses, ele o recomenda como um cooperador no reino de Deus, alguém que se tornou sua consolação nas horas de aperto. Colossenses 4:11. Nos seus últimos dias, pouco antes de enfrentar o martírio, o apóstolo Paulo voltaria a mencionar o nome de Marcos, desta vez com gratidão e respeito, declarando-o muito útil para o ministério. A queda em Perge não foi o fim, mas o início doloroso de uma transformação que provaria que, no reino de Deus, o arrependimento e a persistência podem transformar um desertor em um herói da fé. Após o amargo capítulo da partida de Marcos, o caminho de Paulo e Barnabé serpenteia para as terras altas até Antioquia da Pisídia.
Não há tempo para o lamento pela deserção. O Espírito os impele para o centro da vida comunitária judaica. No dia de sábado, eles entram na sinagoga, confundindo-se entre os fiéis que buscam o conforto das tradições. O ambiente é saturado pelo cheiro de pergaminhos antigos e pelo murmúrio das orações rituais. Após a leitura solene da lei e dos profetas, o silêncio é quebrado pelo convite dos principais da sinagoga. Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. É o momento pelo qual a providência aguardava. Paulo levanta-se. O movimento de sua mão pedindo silêncio não é apenas um gesto de oratória, mas um comando espiritual que aquieta os corações inquietos. Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi, começa ele, e sua voz carrega o peso de uma convicção forjada no fogo. Atos 13, 16. Com a maestria de quem conhece as raízes de seu povo, Paulo começa a tecer a tapeçaria da história sagrada. Ele reconstrói a libertação do Egito e a promessa inabalável de um Salvador vindo da linhagem de Davi. A tensão cresce na sinagoga à medida que ele conecta o passado glorioso ao presente urgente. Ousadamente, ele declara que, da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus levantou Jesus como Salvador. Ele evoca a figura de João Batista, o último grande profeta do deserto, que preparou o caminho pregando o batismo de arrependimento. Relembra as palavras de humildade de João. Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Com um poder que transcende a lógica humana, Paulo prega a Jesus não apenas como um mestre, mas como o Messias da profecia, o ponto focal de toda a existência de Israel. A mensagem, porém, carrega um fio de lâmina. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, ecoa o apóstolo. Atos 13, 26. Paulo não hesita em expor a ferida aberta da nação, a rejeição do Salvador pelos dirigentes em Jerusalém. Ele descreve a ironia trágica de príncipes que, ao condenarem a Cristo, cumpriram exatamente as vozes dos profetas que leem todos os sábados. A atmosfera na sinagoga torna-se densa, carregada de uma verdade que confronta e exige resposta. Ele relata a injustiça do julgamento perante Pilatos, a morte sem causa e o momento em que, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas a narrativa não termina no túmulo frio. Com um brilho de triunfo no olhar, Paulo proclama o milagre central. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 13:30. Ele apresenta as testemunhas vivas, os homens da Galileia que caminharam com o ressuscitado, transformando a história em um fato inegável e presente. A promessa feita aos pais não é mais uma esperança distante. Ela se cumpriu agora, para os filhos. Paulo cita os Salmos com autoridade, revelando que a ressurreição de Jesus é a confirmação das santas e fiéis bênçãos de Davi. Ele diferencia o rei Davi, que serviu a sua geração, dormiu e viu a corrupção do corpo, daquele a quem Deus ressuscitou e que nenhuma corrupção viu. Atos 13:37. A conexão é absoluta e transformadora. Naquele momento, entre as paredes da sinagoga da Pisídia, a morte é apresentada como uma inimiga vencida. O impacto do discurso é visível nos rostos dos ouvintes. A expectativa foi substituída pela revelação, e o conflito espiritual se aprofunda. A palavra de Deus, viva e eficaz, cortou o véu do tempo e agora cada alma ali presente deve decidir se aceita o Salvador que venceu a corrupção ou se continua apegada às sombras do passado. A atmosfera na sinagoga de Antioquia atinge uma tensão quase palpável. Paulo, tendo estabelecido o alicerce profético, lança agora o convite que estremece as estruturas da religiosidade legalista. Sua voz não é apenas informativa, é um apelo de vida ou morte. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, proclama ele, elevando o tom para que nenhum ouvido deixe de captar a promessa, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Atos 13:38.
O peso da lei, que por séculos pairou sobre os ombros do povo como um fardo impossível de carregar, encontra finalmente o seu fim na pessoa de Jesus. A declaração é revolucionária. Aquilo que a lei de Moisés jamais pode fazer, justificar plenamente o pecador, é agora realizado em todo aquele que crê. Atos 13, 39. O Espírito de Deus desce sobre a congregação como um orvalho suave, tocando corações endurecidos e fazendo brotar lágrimas de alívio em almas que há muito suspiravam pelo Messias. A convicção se espalha como fogo em palha seca. Quando os judeus começam a deixar a sinagoga, o burburinho nos átrios revela uma sede espiritual sem precedentes. Os gentios, aqueles que observavam de longe as promessas de Israel, aproximam-se dos apóstolos com rostos iluminados pela esperança. Eles rogam, quase em súplica, que no sábado seguinte as mesmas palavras lhes sejam ditas. As boas novas profetizadas por Isaías 52, 7, não são mais um privilégio exclusivo de uma linhagem sanguínea, mas um banquete oferecido a todos os que têm fome de justiça. Enquanto a multidão se dispersa, um grupo numeroso de judeus e prosélitos não consegue se afastar. Eles seguem Paulo e Barnabé pelas ruas da cidade, buscando mais uma gota daquela fonte. Os apóstolos, tomados de uma compaixão profunda, exortam-nos com palavras de encorajamento a que permaneçam na graça de Deus. Atos 13, 43. Pois sabem que a jornada da fé está apenas começando. No entanto, o intervalo de uma semana não esfria o fervor. Ao contrário, a cidade entra em ebulição. No sábado seguinte, o cenário é avassalador. Quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus. A multidão transborda para fora dos limites da sinagoga, ocupando as praças e ruas adjacentes. Mas onde a luz brilha com mais intensidade, as trevas reagem com fúria. Os dirigentes judeus, ao verem a multidão e o interesse avassalador dos gentios, são consumidos por uma inveja amarga. O que deveria ser motivo de celebração torna-se combustível para o ódio. Eles começam a blasfemar e a contradizer abertamente cada frase que sai da boca de Paulo, tentando desesperadamente sufocar a mensagem que ameaça seu controle religioso. O ar, antes carregado de paz, agora vibra com o choque de dois reinos em guerra. É nesse instante de caos que a ousadia apostólica atinge seu ápice cinematográfico. Paulo e Barnabé não recuam diante dos gritos e das ofensas. Eles se firmam no solo, e suas vozes cortam o ruído da oposição com a autoridade de embaixadores do céu. Era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, declaram eles, fitando os opositores nos olhos. Mas, visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. O veredito é lançado. Eles citam o mandamento do Senhor como uma espada que separa o passado do futuro. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. A missão acaba de romper seus diques. O evangelho, rejeitado por aqueles que o esperavam, agora corre livre em direção às nações, incendiando corações gentios com uma alegria que nenhum insulto ou perseguição poderá apagar. O som que emana das ruas de Antioquia não é mais o de disputa, mas de um júbilo que rompe séculos de silêncio espiritual. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Há uma eletricidade de gratidão no ar. Homens e mulheres que antes se viam como párias dos concertos divinos, agora descobrem que o Rei do Universo os chama de filhos. A promessa não é mais um sussurro distante, mas uma realidade que pulsa em cada coração que crê. Aqueles que foram alcançados não guardam a luz para si, transformam-se em mensageiros fervorosos, e assim como um incêndio em campo seco, a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. O que os mestres de Israel negligenciaram, o Espírito Santo agora rega com abundância, colhendo frutos onde antes só havia o deserto do paganismo.
Esta colheita, embora surpreendente para os contemporâneos de Paulo, já havia sido desenhada pela pena da inspiração séculos antes. O profeta Oséias, em visões que o tempo obscurecera, já antecipava o dia em que aqueles a quem se dizia, vós não sois meu povo, seriam chamados de filhos do Deus vivo. Oséias capítulo 1, versículo 10. O próprio Jesus, em sua jornada terrena, advertira que o reino seria tirado dos que o rejeitavam para ser entregue a uma nação que desse os seus frutos. Agora, diante dos olhos de Paulo e Barnabé, a grande comissão, o ide por todo o mundo e a toda criatura, deixa de ser um mandamento teórico para se tornar uma força viva que redesenha a família de Deus. O muro de separação ruiu, o sangue de Cristo aproximou os que estavam longe, transformando estrangeiros e forasteiros em concidadãos dos santos. Efésios capítulo 2, versículo 19. Avançando por essa fé inabalável, Paulo exalta a Cristo como o único fundamento capaz de sustentar o peso do mundo. Judeus e gentios, antes divididos por leis e ritos, agora edificam sobre a mesma pedra viva. Para o apóstolo, não há outra base. Cristo é a principal pedra da esquina, a força que une e mantém firme o edifício espiritual da igreja. Mesmo quando as pressões externas aumentam, ele exorta os crentes a permanecerem arraigados e sobreedificados nele. Colossenses capítulo 2, versículo 7. É nesta rocha que eles encontram refúgio quando a tempestade finalmente desaba. Judeus incrédulos, cegos por um preconceito que se recusa a morrer, manipulam a influência de mulheres religiosas e dos principais da cidade para levantar uma perseguição feroz. Paulo e Barnabé são lançados fora do distrito, expulsos como se fossem uma praga, quando na verdade eram os portadores da cura. Mas os apóstolos não partem como derrotados. Enquanto sacodem o pó de suas sandálias, as palavras do Mestre ecoam em suas mentes. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5,12. Eles não levam consigo a semente, pois ela já está plantada e germinando. Ao olharem para trás, não veem um campo abandonado, mas uma comunidade vibrante de novos crentes que, mesmo sob a ameaça da perseguição, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. A partida para Icônio não é uma fuga, mas a marcha triunfal de uma mensagem que não pode ser contida por muros, leis ou decretos humanos. O reino de Deus avançou e Antioquia da Pisídia nunca mais seria a mesma. A partida para Icônio não é uma fuga, mas a marcha triunfal de uma mensagem que não pode ser contida por muros, leis ou decretos humanos. O reino de Deus avançou e Antioquia da Pisídia nunca mais seria a mesma. Enquanto as pegadas dos apóstolos se perdem na poeira da estrada, a pergunta que ecoa através dos séculos não é se a mensagem continuará avançando, mas quem se levantará hoje para carregá-la. Se esta jornada tocou sua alma e fortaleceu sua fé, torne-se você também um arauto desta história, selando seu compromisso com um gesto de apoio. Deixe sua curtida como um testemunho de que esta luz deve alcançar mais corações e compartilhe este vídeo como quem comunica as boas novas a um mundo sedento. A saga de Paulo e Barnabé está longe do fim. Para caminhar conosco rumo a Icônio, Listra e até os confins da terra, inscreva-se e permaneça unido a esta missão. Que a paz daquele que é a principal pedra da esquina guarde os seus passos, até que nos encontremos novamente no próximo capítulo desta caminhada eterna.